webinar de Power to the People, e hoje vamos fazer uma coisa que é uma estreia. Temos hoje mais de 1.100 pessoas de 48 países, 10 línguas, e fazemos isto para explorar a grande questão de como as Assembleias dos Cidadãos podem ajudar a formar, a informar a democracia na Europa e não só. Quem somos nós? Power to the People é uma cooperação entre alternativas europeias, Europe Calling, Mehr Demokratie, Another Europe is Possible, campanha ECI e a Democratic Odyssey. Somos um grande grupo que nos reunimos para organizar o webinar. Eu chamo-me Maximilian Fries, sou o diretor executivo de Europe Calling. Há mais gente da Mehr Demokratie. Também há colegas a moderar o evento. Aqui no painel vamos falar inglês e vai haver interpretação para 9 outras línguas. Podem definir as línguas no pequeno globo por alguma razão desconhecida e curiosa. Onde aparece coreano, não é coreano, mas sim lituano. Thank you very much. Agradeço muito aos intérpretes terem permitido massively by speaking rather slowly. Right. And on this slide, esta organização, peço-vos que falem lentamente. what you have to expect this evening. We will have a start, a part 1 with introductions and inductions by Sarah Artoliri. Vai haver Sarah Artoliri, Mr. Artoliri, Yves de Jager, Stephen Hartung. E depois de termos estas bases, vamos ter um diálogo com Calypso Nicolaidis e Nicola Milanese sobre a ideia de termos uma Assembleia dos Povos Europeus, e na terceira parte temos Critical Friends and Citizens e de várias organizações da sociedade civil, os políticos também. Vamos ouvir as vozes do cidadão para ver o que é que eles pensam disto, ver o que é que esperam, o que desejam. Power to the People. Poderão fazer perguntas, podem ir ao código QR que tem do lado direito e depois poderão interagir à vontade. Temos aqui uma lista prioritizada dos temas que mais vos interessam. Este webinar está a ser gravado e vai ser introduzido no YouTube como podcast. Portanto, lembrem-se disso quando fizerem perguntas. E eu penso que em termos de questões administrativas é tudo. E, sem mais delongas, vou falar com o colega, com a minha colega Tiona, para vos dar as boas-vindas. Tal como disse o Max, eu chamo Tiona. Eu sou do European University Institute. Bem-vindos a todos. Bem-vindos a esta sessão. Como disse o Max, isto é uma coisa inédita, uma estreia, é uma sessão muito especial. Vamos falar também do Democratic Odyssey Project. Citizens People's Assembly meeting in Athens from the 27th until the 30th September. 27 a 30 de setembro em Atenas, daqui a umas semanas. E aqui hoje, no público, temos também os participantes desta primeira reunião, desta primeira Assembleia. Temos participantes de vários países, selecionados quase aleatoriamente. E, da voz, dou-vos as boas-vindas. É a primeira vez que nos vemos em pessoa. É a primeira vez que nos vemos todos. E é a primeira vez que também estamos todos juntos como participantes. É um prazer estarmos aqui a organizar esta sessão e temos uma série de grandes oradores que poderão partilhar convosco mais informação
sobre as Assembleias de Cidadãos, a democracia participativa, e vão ouvir experiências. Em primeira mão, vão ouvir mais sobre este modelo de democracia e depois verão como mais participantes destes processos, como é que vivem esses modelos da participação dos cidadãos. Espero que depois desta sessão fiquem ainda mais entusiasmados por vir a Atenas connosco e que percebam bem esta experiência democrática. E agora gostaria de dar a palavra a Sarah Handel, que nos vai fazer uma breve apresentação. Thank you, Jonah. And thanks Fiona. so much that everybody. Muito obrigada a todos. I'm super happy. I think Ainda bem que estão cá todos, estou muito feliz. É extraordinário estarmos aqui todos hoje reunidos. E é incrível termos conseguido organizar este evento. Eu chamo-me Sarah Handel, sou da More Democracy, e vou começar com uma pequena apresentação, porque antes de passarmos à apresentação do projeto que nos traz cá hoje, queria, de certa forma, dar-vos um bocadinho de historial, porque no centro de tudo isto está a democracia e o estado da saúde da nossa democracia. Eu quero começar com uma pequena apresentação que vai de baixo para cima, no fundo. Vou arrancar agora com a minha apresentação. Okay. Everybody can see, yeah? Conseguem ver todos? So we start. So I want to talk a bit about the transformation of democracy, and I put the slow before because transformação da democracia. Eu pus aqui lento, slow, porque isto não é célere, é lento, mas é muito importante. E aqui podemos ver um bocadinho o porquê. Eu queria só recordar-vos aqui de alguns elementos básicos dos nossos sistemas democráticos. Há os cidadãos que elegem os partidos que compõem os parlamentos, que depois daí saem os governos, que é quem nós responsabilizamos. Olhando para estes elementos da democracia, vemos que há grande falta de satisfação, porque tudo depende da confiança e a confiança é muito baixa. Olhando para os países da OCDE, confiamos nos governos 39%, nos parlamentos 36% e nos partidos, que são os grupos que nos representam e as nossas perspectivas. E a confiança que temos nos partidos é apenas 24%. Olhando mais profundamente, há um grande motor dos níveis de confiança, que é a posição das pessoas no sistema. As pessoas temem não ter voz no seu sistema político. E as pessoas que sentem que não têm voz têm 47% menos confiança. E como vê, é isso que faz com que as pessoas desconfiem das democracias. E demonstrando um pouco esta grande tendência, as democracias, na verdade, estão a morrer, porque tivemos alguns bons anos. Entre 1976 e 2016, o desenvolvimento foi positivo e cada vez mais pessoas viviam em democracia. Chegámos a ter 52% das pessoas do mundo a viver em democracias. Mas, desde então, esse número tem vindo a baixar e, olhando para 2022, apenas 29% das pessoas do mundo vivem em democracia e só 13% vivem numa democracia liberal, onde há proteção e defesa dos direitos humanos. Muito bem. São esta a condição das nossas democracias e devemos perguntar-nos porquê é que as nossas democracias estão neste limite sob tanta tensão. Há várias razões e queria apenas falar de algumas. Primeiro, há o aumento das desigualdades, porque desafia a base da democracia, a premissa de base, porque se todos podem dizer de sua justiça, porque é que há pequenos grupos que lucram tanto com as democracias? Porque
Porque é que precisamos de tanta democracia se não há justiça? Temos depois o aumento da diversidade, que para muitos é uma coisa muito boa. As pessoas têm que dizer como podem viver as suas vidas. É bom que haja um aumento de diversidade, mas também é importante que haja um aumento da diversidade de vida, de expectativas. Também é importante que haja há também conflitos ideológicos e culturais e polarização. Também há muita coisa em jogo. Todos sabemos que com as alterações climáticas e a biodiversidade está em risco, a nossa forma de vida, o nosso modo de vivendi está em risco. Temos também, há muito medo, porque há muitas pessoas que dizem para si próprias: temos estes problemas todos hoje em dia, será que eu e os que amo estamos seguros? E temos este medo que também está a pressionar as democracias. E eu penso que é tempo de começar a pensar em fazer a democracia de forma diferente. Porque se a representação partidária perde legitimidade, é preciso envolver as pessoas de forma mais direta. E é precisamente isso que são as Assembleias de Cidadãos. Há muitas vantagens e vou falar apenas de 3. Estas Assembleias garantem igualdade, porque todos têm a mesma oportunidade de entrar numa, porque a escolha é feita à sorte. Estas Assembleias também nos garantem diversidade, porque conseguimos construí-las com a mesma diversidade que encontramos na sociedade. Portanto, podemos ter jovens, mulheres, minorias, tudo. E também nos dão espaço para uma nova dinâmica, porque nos permitem colaborar em vez de nos fazer competir uns com os outros por causa da pressão eleitoral das próximas eleições. Assim, são muito importantes estas Assembleias para ajudar a reconstruir a confiança que as democracias vêm a perder. E vou falar apenas de algumas formas de nos poderem ajudar ainda mais. Ajudam-nos a ter confiança em nós enquanto grupo, porque nos mostra que somos diferentes, mas também há forma de avançar, sobretudo com tópicos difíceis. Também nos ajuda a criar a confiança em nós enquanto cidadãos, porque as pessoas sentem que a sua voz conta, é ouvida, que a sua opinião é válida, e as pessoas sentem que podem ter um papel a desempenhar nessa democracia. Portanto, é importante que as pessoas se sintam vivas enquanto cidadãos. Também nos ajuda a encontrar confiança na democracia, porque nos mostram que com as situações corretas é possível triunfar em uma situação de cooperação total. E a última coisa que se me oferecia dizer é que o que estas Assembleias fazem é aumentam o respeito pela complexidade dos desafios com que nos deparamos e que demonstram bem as várias necessidades com que nos deparamos quando queremos encontrar boas soluções. E assim não é surpresa ver que estes instrumentos, as Assembleias de Cidadãos, estão cada vez a ter mais visibilidade e dinâmica. Já existem há algum tempo, mas desde 2010 começaram a ganhar mais balanço e destaque. Há assembleias destas em todo o mundo, a todos os níveis, funcionam sobre uma miríade de tópicos. Deixem-me dar-vos uma ideia de quão disseminadas são. Desde 2019 já tivemos 2 assembleias mundiais, tivemos 7 a nível da União Europeia, 60 a nível nacional em vários países e tivemos 660 subnacionais ou outro nível. E o impacto destas assembleias, vou dar-vos 3 exemplos depois desta apresentação. Vamos analisar 3 dos movimentos desta natureza, vamos analisá-los mais atentamente
e vamos perceber também qual o seu impacto. E estou desejosa de ouvir falar da belga e da irlandesa, mas para já, queria apenas dizer-vos que fazem parte de um novo movimento que está a tentar mudar e transformar a democracia, e foi por isso que criámos a Democratic Odyssey. Queremos reunir as experiências que já temos e queremos que a participação direta dos cidadãos seja permanente na União Europeia. E queremos mostrar-vos a vós e às pessoas e aos cidadãos que os cidadãos também têm visibilidade e queremos que os cidadãos e a sociedade civil tenham um papel real na transformação da democracia e na procura de soluções viáveis. Quanto a mim, era tudo o que se me oferecia dizer. Bem-vindos a bordo, ainda bem que cá estão e vamos lançar-nos nesta viagem todos juntos. Espero que sejam aventureiros e que não desesperem já, porque vamos ter muitos desafios pela frente, mas é um prazer ter-vos aqui conosco para tentarmos todos juntos fazer o impossível. Da minha parte é tudo. Olá, Tiona. Muito obrigada, Sara, pela apresentação. Obrigado por nos recordares da importância de desenvolver cada vez mais a democracia. And so now, as Sarah already announced, we will have tal como já disse a Sarah, about vamos ter 3 apresentações muito breves sobre 3 assembleias destas, que irão provavelmente demonstrar como estas assembleias tiveram impacto nas cidades onde ocorreram. E assim, em primeiro lugar, gostaria de apresentar Art O'Leary, um colega irlandês, que nos vai falar sobre direitos do aborto, e é um exemplo muitíssimo importante. Art, muito obrigado. E tens a palavra desde já. Muito obrigado, Tiona. É um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui com tanta gente. Parabéns a todos quantos organizaram este evento, que é espetacular e está tudo muito organizado. Antes de começar, um comentário apenas sobre o que disse a Sara. Falou, a confiança é uma questão de que se fala muito. Na Assembleia mais recente, fizemos uma pergunta a 100 cidadãos, que foram selecionados logo no primeiro dia. Perguntámos o que é que se quiseram envolver, porque abdicavam de 6 ou 7 fins de semana no ano. Desculpa, temos aqui um problema técnico. Um dos canais, temos em grego a sair no canal de inglês, por favor. Intérpretes gregos, verifiquem se estão mesmo no canal certo. Art, por favor, continua. Não há problema nenhum. Está tudo bem? Muito bem. Vamos embora. É assim, no primeiro dia perguntamos aos cidadãos porque é que se quiseram envolver. E quase metade dos cidadãos, dos 100 que selecionamos, disseram que estas assembleias é a forma da Irlanda de trabalhar. Pensem nisso. Há 10 anos, no nosso país, isto não existia. E agora, passados apenas 10 anos, em termos políticos, isso é uma ninharia, não é nada. E são hoje uma forma indispensável da Irlanda lidar com problemas difíceis. É uma parte crítica do desenvolvimento de políticas e da tomada de decisões. Pensem nisso um bocadinho. Porque é uma coisa incrível. As assembleias de cidadãos transformam a forma como a sociedade irlandesa respira, funciona. O exemplo principal pode ser, por exemplo, a Assembleia de Cidadãos sobre o aborto. Nos últimos 60 anos, na Irlanda, não conseguimos ter uma conversa civilizada sobre o aborto, porque assim que começamos a falar nisto, na televisão ou na comunicação social, as pessoas desatam aos berros uns com os outros. O que é que nós fizemos na nossa Assembleia?
reunimos um grupo de pessoas representativo, fechamos uma sala e tentámos dar-lhes um ambiente seguro para terem esta conversa. Não temos muitas regras nestas assembleias, mas a guerra inviolável é que é uma sala sem conflito. Toda a gente tem direito a ter opinião e a dar a sua opinião nesse ambiente seguro. Resumindo, porque tempos fugit, os nossos cidadãos fizeram algumas recomendações sobre o regime que se aplicaria à saúde reprodutiva das mulheres, que ultrapassaram muito as expectativas do governo, da comunicação social. Estavam à espera, se calhar, de um conjunto de recomendações modesto, falando, se calhar, da vida da mãe estar em risco, etc, etc. Mas os nossos cidadãos recomendaram uma coisa muito para lá disso, muito mais liberal do que imaginávamos, e o sistema ficou em choque. E disseram, os irlandeses nunca aceitarão isso, nunca compreenderão, nunca votarão nisso. E, resumindo muito uma história tão comprida, os cidadãos votou-se quase 70% a favor deste regime, e quando se apresentou isto aos irlandeses em referendo, votaram 6%, 66%, 34% a favor. Isto prova que na sala havia uma representação muito clara dos irlandeses, porque se refletiu completamente a votação da nossa sala. E para quem se está agora a lançar nesta jornada, deixem-me dizer-vos que os irlandeses tinham um pensamento muito mais matizado e sofisticado do que o sistema político achava. Alterou-se a Constituição para garantir o aborto, graças a 100 pessoas que passaram tempo numa sala a discutir esta matéria de forma muito aberta. E o governo irlandês aceitou estas discussões. Desde então, nos últimos 12 anos, tivemos muitas assembleias, tivemos 6 assembleias nacionais, nas quais se discutiram dezenas de coisas. Já alterámos várias vezes a Constituição, já alterámos a lei do nosso país, mudámos o funcionamento do Parlamento, mudámos políticas do governo em relação a várias coisas, drogas, igualdade de género, tudo isto porque em 2012 houve um governo com coragem suficiente para levantar a mão e dizer: vamos ver se os cidadãos nos conseguem ajudar a tomar decisões melhores. É preciso reconhecer isto e parabenizá-lo de alguma forma. Eu tenho vindo a falar destas assembleias de cidadãos. Neste momento há toda uma fome para que as pessoas se envolvam cada vez mais na tomada de decisões e que ajudem a desenvolver políticas. A grande crítica que são apresentados por pessoas que não gostam desta ideia ou por políticos que têm medo desta inovação, o que temos a dizer é que nada há a temer destas assembleias de cidadãos. Não são um sucedâneo para o sistema político, são um apoio. Ajudam os políticos a tomar decisões melhores, dão-lhes um novo ponto de vista. Não há nada mais difícil de resolver do que a questão do aborto numa Irlanda católica. Esta Assembleia funcionou para os irlandeses e não há razão para pensar que não funcionará com outros. E, se mais adiante tiverem perguntas, estarei todo o prazer em responder. Executive Director of the Federation for Innovation in Democracy in Europe. E agora tem a palavra Yves de Jager, do FIDE. So thank you, Yves, also for coming and for taking the time. Muito obrigado pela tua presença. Tens a palavra. Muito obrigado por cá estar. Impressionante ver o número de participantes, é maravilhoso ver tantas pessoas interessadas neste tema e também alguns amigos de há muito.
Aqui na Bélgica fazemos 3 coisas bem: chocolate, cerveja e crises políticas. Haverá com certeza italianos e outros na sala que dirão que também o fazem bem, mas isto é estrutural. Ao longo dos anos, nos últimos 40 anos, a gestão de crises no passado passava por ter elites no país juntarem-se para tentar encontrar um acordo. Ou seja, ao longo dos anos, as elites ajudaram a manter este país muito diversificado, unido. Ao consciencialismo, ou seja, uma melhor gestão pelas elites, e chegava-se em tempo de eleições a uma espécie de acordo para continuar a funcionar. Em 2010 houve uma crise política com as elites políticas não quererem ou não conseguirem chegar a um acordo após as eleições, e não houve um governo durante mais de 500 dias, um recorde mundial de tempo passado sem governo. Após as eleições, intelectuais, escritores começaram a refletir sobre isto em editoriais. Começaram a refletir sobre como fazer tudo isto de forma diferente, através da política, ou talvez através dos cidadãos, que talvez conseguissem fazer algo que os políticos não conseguiam. A Irlanda, no início, também teve uma iniciativa da base para cima, mas surgiu uma solução que não envolvia os partidos políticos, era liderado pelos cidadãos, incluindo o crowdfunding, que permitiu que tudo fosse possível. Era uma iniciativa de cidadãos que se tornou muito visível graças à presença de pessoas conhecidas, escritores, etc., que apoiavam o movimento. Qual foi a ideia? A ideia foi juntar um grupo de cidadãos, escolhia-se os cidadãos através de sorteio, uma lotaria. Escolhiam-se temas, bem-estar social e outros temas importantes continuam a ser debatidos em vários países. Juntaram-se muitos cidadãos em 2011, ainda não era propriamente uma Assembleia de Cidadãos, porque houve uma reunião de apenas um dia, mas os cidadãos sentaram-se para produzir um conjunto de recomendações. As pessoas começaram a querer organizar o seu processo deliberativo, as pessoas nos seus lares começaram a organizar-se, receberam pacotes metodológicos, ou seja, este tipo de plataforma aumentou a visibilidade e estimulou a participação dos cidadãos. O legado do movimento G1000, com 704 cidadãos no início, depois houve outro maior, mais uma assembleia do que o primeiro. O legado não são apenas as recomendações. Foi uma experiência que partiu da base para o topo, uma experiência que alterou o modo em como pensamos neste país sobre como envolver os cidadãos. Nenhum programa partidário tinha este nível de participação cidadã antes do movimento G1000. De repente, todos os partidos políticos nas eleições seguintes começaram a pensar em como incorporar o movimento cidadão na política. Os meios de comunicação social prestaram muita atenção ao G1000. Antes, estas vozes estavam ausentes no debate político e agora, de repente, refletia-se sobre esta questão. Passou a ter mais visibilidade, nem sempre uma visibilidade positiva. Alguns meios de comunicação foram cínicos sobre a questão e algo negativos, mas pelo menos houve uma maior visibilidade. Em termos internacionais, começaram a ser organizadas versões G1000 nos Países Baixos, em Espanha. Portanto, um único evento
evento tornou esta questão mais visível. Como atuar de forma diferente com a participação dos cidadãos? Há, no fundo, uma nova percepção de como funciona o sistema político. Passaram 14 anos desde então. A Bélgica já teve o primeiro parlamento regional há alguns anos, que criou uma Assembleia de Cidadãos permanente. A cidade de Bruxelas tem 2 mecanismos permanentes, um para o clima e um genérico no Parlamento, com base na tiragem por sorteio. Temos agora um instrumento jurídico para este nosso esforço. Ao longo dos anos, o G1000 deixou um legado, mudou a forma como os cidadãos pensam na participação dos cidadãos na política. Estamos com pouco tempo, tempo urge, e depois poderei com certeza responder qualquer pergunta que tenham. Ouvo a palavra. Próximo. Stephanie Martin, embaixadora da Conferência sobre o Futuro da Europa, e vai falar-nos então desta conferência. Muito obrigada por estar connosco. Muito obrigada por ter convidado. É um prazer estar aqui. É ótimo voltar aqui a este projeto, depois das portas terem estado fechadas já há 2 anos. Uma pequena correção, não fui uma das embaixadoras, foi antes uma das representantes dos representantes nacionais de cidadãos. Foi fundadora e membro do Conselho do Movimento de Cidadãos da Europa, do qual ainda participo. Qual a importância desta conferência? Foi provavelmente o projeto maior, mais inovador que houve da parte das instituições europeias para aumentar a presença e a participação dos cidadãos europeus a nível europeu. Um dos problemas que tínhamos era o marketing. Explicar isto. Tínhamos 800 cidadãos escolhidos de forma aleatória, em 4 painéis de cidadão, refletiam sobre uma série de questões e produziram centenas de recomendações sobre o futuro da Europa. Recomendações que depois foram submetidas à plenária, com representantes das 3 instituições europeias, e passaram depois a 49 propostas comuns que foram apresentadas no relatório final da conferência. A conferência foi muito ambiciosa, na medida em que todas as instituições europeias trabalharam de forma muito estreita. Uma colaboração tão estreita nem sempre acontece entre instituições europeias. Houve um secretariado comum, muitos problemas foram resolvidos na retaguarda, sem palco europeu. E mais importante ainda é que nós, políticos, cidadãos, participamos numa experiência muito importante. Não tínhamos certeza sobre os resultados, não sabíamos como ia ser, mas estes 800 cidadãos europeus, a maior parte deles muito entusiasmados com a iniciativa, perceberam que Bruxelas tinha aberto as portas aos cidadãos pela primeira vez, e os cidadãos queriam muito que estas portas permanecessem abertas. E eu acho que ainda estão abertas. É evidente que apontávamos pequenos erros ao nível da organização, ao nível da comunicação, dizíamos que se estava a fazer muito pouco e que já era tarde, que devíamos ter feito mais antes. Isto é muito europeu também, este tipo de crítica. Infelizmente, poucas pessoas tiveram conhecimento deste processo todo, pese embora tenha havido bastante investimento por parte da União Europeia e de alguns Estados-membros, visando
publicitar este esforço, e a última análise que é preciso perguntar é em que medida é que o trabalho dos cidadãos, ou seja, estes 49 propostas conjuntas, em que medida é que foram tratadas com o devido respeito e passaram ao mundo real. Passaram para o mundo real. Eu diria que a conferência foi um êxito, criou uma base sólida para uma maior participação cidadã através de projetos ulteriores. Colocou sobre a mesa toda uma série de questões, permitindo aos cidadãos refletir sobre qualquer tema, sem qualquer restrição. Juntámos políticos e cidadãos em todo o processo, nas plenárias e não só, permitindo uma troca de impressões cara a cara. Foi uma experiência pessoal muito interessante, devo dizer. Também foi importante e interessante para os cidadãos participar. Muitas das recomendações, das 49 recomendações, serviram de orientação ao Parlamento Europeu, que assim percebeu o que realmente importa para os cidadãos. O Parlamento Europeu atentou em algumas das recomendações, das posições dos cidadãos europeus e, como indicou a Sarah há pouco, os cidadãos que participaram na conferência acharam que as suas vozes estavam a ser ouvidas nos processos nacionais. A Comissão Europeia, desde 2021 e 2022, também organizou processos para a participação de cidadãos. Isto também mostra que as portas de Bruxelas estão abertas aos cidadãos. Ou seja, estamos a construir sobre aquilo que foi alcançado pela conferência. Temos a base ou ponto de partida e agora vamos ver o que daí resulta. Muito obrigada, Stephanie. Agora, a ordem de trabalho diz que vamos ter uma conversa entre duas pessoas que foram instrumentais relativamente à ideia e à implementação de um projeto. Portanto, temos o Niccolo Milanese, professor catedrático de Assuntos Globais em Florença, e Calypso Nicolaidis. Vai ser um prazer ouvir esta conversa. Estamos a ouvir uma interrupção. Peço desculpa. Há um problema com os canais de interpretação. Parece que temos búlgaro no canal inglês. Não tenho a certeza qual foi. Vamos prosseguir. Calypso, acho que vai ter de ligar a sua câmara. Niccolo Milanese, diretor fundador de European Alternatives, e Calypso Nicolaidis, professor catedrático de Assuntos Globais. Vamos então ouvir falar do projeto Democratic Odyssey e da Assembleia Transnacional de Cidadãos. Conseguem ouvir-me? Sim, sim, acho que está a ser ouvida em vários idiomas e, pelo que o Max acaba de dizer, talvez não na língua que estavam à espera. Depois de ouvirmos estes exemplos incríveis, ouvimos falar em formas diferentes de assembleias de cidadãos, com origens diferentes, com formas de atuação diferentes, com pontos de partida diferentes, políticos que quiseram assembleias de cidadãos, algumas iniciativas partiram das bases, outras foram transnacionais. Todas estas iniciativas foram, contudo, inspiradoras, e acho que temos de mostrar alguma humildade relativamente a todo este processo que estamos agora aqui a iniciar, porque estamos no início de uma
grande aventura. Também acho que estamos a ser bastante ambiciosos. Estou certa que a Calypso vai mostrar agora alguma das características singulares daquilo que estamos a tentar construir, mas com base no que acabamos de ouvir, queria apenas realçar agora duas coisas antes de ouvirmos a Calypso. É o momento certo para se ter este tipo de iniciativa. Democratic Odyssey procura construir uma Assembleia dos povos europeus, dos cidadãos europeus, como sugeriu há pouco a Sarah. Há tipos de crise diferentes, crise existencial, a falta de envolvimento, falta de confiança. Num ano de eleições europeias, foi há alguns meses, pouco mais de 50% participaram das eleições e, como todos sabem, as novas instituições europeias estão, neste momento, a preparar a nova comissão, ou seja, é o momento certo, por outras palavras, para começar um novo processo, um processo que garanta que as vozes das pessoas estão a ser ouvidas na democracia europeia, os cidadãos têm um papel claro. Portanto, em termos políticos faz sentido, mas também faz sentido em termos intelectuais. Como disseram o Art e outros, houve várias experiências ao nível da Assembleias de Cidadãos nas últimas décadas e há muitas lições, muitos ensinamentos, muita experiência já adquirida ao longo dos anos. E nós, no The Democratic Odyssey, queremos ser abertos, inclusivos, participativos, neste esforço, neste exercício, para aprendermos com toda a experiência anterior, para beneficiarmos dela. Isto é possível quando académicos, quando quem participa nestas iniciativas, quando as pessoas envolvidas nas Assembleias de Cidadãos, enquanto cidadãos, se juntam. E é, no fundo, este o contexto que queria aqui apresentar. Talvez a Calypso possa falar de alguns dos elementos singulares desta experiência que está agora a ser lançada. Sim, Nicolo. Queria só perguntar se conseguem ver o diapositivo que diz The Democratic Odyssey. Não, infelizmente não. Tente mais uma vez, por favor. Vamos ver se conseguimos ver os diapositivos. Tínhamos visto o diapositivo há pouco, mas agora desapareceu. Fui eu que interrompi a transmissão dos diapositivos, mas precisa de voltar a dar instruções para que apareçam. Muito bem, agora sim. Canto superior esquerdo, tem lá a indicação Swap Displays. É só carregar. Swap Displays. Não está como queremos, mas conseguimos ver. Vamos começar. Not really, but let's go. Let's start. O Nicolo resumiu tudo muito bem. Ouvimos os nossos colegas maravilhosos, os nossos amigos falarem da crise democrática no mundo. Democratic Odyssey, Odisseia Democrática, faz sentido neste momento, porque temos de recuar muito no tempo para perceber de onde vem. Aqui temos uma imagem, todos nós, o PNIC, estou certa que muitos conhecem este local, este campo grande em Atenas, onde se debatiam ao longo de 200 anos, se debateram questões relacionadas com avançar para a guerra, selecionavam-se cidadãos e falavam-se nestas questões. Imagine-se o que deve ter sido. O que The Democratic Odyssey quer é inspirar-se deste passado longínquo, mas com
um toque de ironia e com alguma distância, porque as pessoas nessa altura não incluíam os estrangeiros, nem as mulheres, nem tudo era perfeito. Ou seja, agora queremos reinventar aquilo que já foi feito, aproveitando esta onda democrática, mas, ao mesmo tempo, procurando novas soluções. Acho que foi o que disse o Nicolau há instantes. E a Sarah resumiu tudo muito bem. É possível refletir sobre estas questões, mas, em última análise, o que importa é falarmos no nosso desencanto democrático. A Europa não vai bem. A Europa procura continuar a ter relevância no mundo muito difícil e nós, os cidadãos, podemos ajudar a Europa a lidar com o mundo atual. O título deste seminário diz tudo. Temos de fazer as coisas melhor. Lidar com o problema do déficit democrático, corrigindo a situação. Temos uma crise da democracia. A Sarah descreveu as últimas faces da crise, mas há uma série de inovações em toda a Europa e em todo o mundo. Acabamos de ter os Jogos Olímpicos e a questão é quem é que vai ganhar quando estas duas forças se opõem. E o que está em jogo para a Europa? Será que conseguimos construir uma Europa vida pelo poder dos cidadãos para transformar o receio num futuro melhor? Se estivermos atentos ao que diz o Yves, Art, Stephanie, no fundo o que estão a dizer é que já fizemos isto ao nível nacional, na Irlanda, na Bélgica e noutros locais. A Stephanie recordou-nos a todos que também era possível este esforço ao nível transnacional. Ela participou nessa iniciativa, mas as pessoas não sabiam que essa iniciativa estava em curso, ou seja, faltou a inclusividade partiu demasiado de cima. Temos lições a retirar, mas também temos muito a melhorar. Eu já aludi a esta questão, mas estamos, no fundo, a olhar para uma promessa do futuro. Talvez a Europa seja um laboratório em termos de política planetária. E como? Através de assembleias de cidadãos. Fazer o esforço necessário. Temos inteligência coletiva. Somos uma colmeia que trabalha em conjunto para produzir resultados. Não há uma varinha mágica que vai resolver tudo de um dia para o outro. Não há isso. Através das assembleias de cidadãos, temos democracia direta, democracias eleitorais. É preciso refletir sobre como juntar tudo isto, produzindo-se assim uma democracia que é melhor. A proposta é de que a União Europeia precise de uma Assembleia permanente, uma Assembleia que não exista apenas pontualmente, não se convoca um painel só de tempos a tempos, mas antes um órgão, um corpo permanente, outro ramo que acrescenta algo à política eleitoral. E é isto que queremos. Tudo isto tem a ver com a nossa forma de percepcionar a democracia. Queremos uma Assembleia multilingue, uma Assembleia com a qual as pessoas se identificam e que viaje por toda a Europa, começando já daqui a algumas semanas. Já temos cidadãos aqui em Atenas, mas vamos depois para Viena, para Florença, para outras cidades. É isto que queremos fazer. E, em suma, queremos inspirar-nos em tudo o que veio antes. Queremos inspirar-nos no que vimos no passado. Queremos uma frota enorme de embarcações a participar na concepção desta Assembleia, uma Assembleia piloto que vá conduzir a uma Assembleia permanente. Esta é a visão. E por que razão acreditamos
acreditamos que vai funcionar. Porque queremos deixar uma semente democrática em cada cidade por onde passaremos. Já vamos explicar o que queremos fazer em Atenas. Queremos juntar dois mundos que nem sempre falam um com o outro, embora estejam agora a começar este diálogo. E também somos uma campanha. É por isso que este momento é possível. Não somos só nós e os cidadãos e as assembleias. Tudo isto trata-se de uma campanha para tornar esta Assembleia permanente. E vamos começar na Grécia, porque isto tem a ver com a imaginação, com semear algo. A Grécia é, portanto, um local apropriado. Como deixo aqui a imagem inicial, Nicolò, que não falarmos um pouco sobre o que vamos fazer para que tudo isto se torne realidade em Atenas daqui a algumas semanas. Vou ser Thanks. I will be brief. I want to falar a question from a phrase that Art used that Mark a Assembleia Irlandesa era a Irlanda numa única sala, uma amostra representativa da Irlanda numa única sala. Quando pensamos numa Assembleia de cidadãos europeus, temos de pensar no que seria termos uma amostra de cidadãos europeus. E a nossa ideia é um pouco diferente daquilo que se viu na Conferência sobre o Futuro da Europa. Nós vamos ter mais de 200 pessoas de países diferentes da Europa, incluindo os países do alargamento, incluindo também pessoas que não têm cidadania europeia, e por isso falamos na Assembleia das pessoas, vai ser inclusive radicalmente inclusiva, com refugiados de países diferentes, pessoas de todas as idades, um grupo muito diversificado de pessoas, e a nossa Assembleia também vai viajar, como indicou a Calypso, ou seja, por outras palavras, vai ser uma Europa a embarcar numa viagem, não apenas uma Europa estática sob um único teto, uma única sala. Vamos sair lá para fora, para espaços públicos, vamos estar em salas, sim, mas também vamos viajar, o que indica bem o tipo de modelo que procuramos, um modelo que seja participativo, seja fluido, que interaja com o ambiente local, com a sociedade civil. Haverá festivais relacionados com a Assembleia. E, portanto, isto explica um pouco o que pretendemos fazer em Atenas e na viagem subsequente ao longo dos próximos anos. Assim ficam com uma ideia do que queremos, uma Europa em movimento. E em Atenas também vamos recorrer a métodos relacionados com dramaturgia, o teatro, e não só, para explicar como a Europa se deve preparar para lidar com a crise. Como todos sabem, a palavra crise vem do grego e traduz bem a atual situação. Também reflete a experiência das pessoas que estarão a participar das Assembleias de toda a gente. Já passou por crises, sentiu essas crises de forma diferente. Vamos imaginar o futuro, vamos imaginar o modo como os europeus que vivem na Europa poderão trabalhar de forma democrática com as instituições para preparar melhor a gestão de crises futuras, crises que vão inevitavelmente surgir. Ou seja, há todo um modelo a considerar em torno desta Assembleia, um modelo que reflete uma viagem, uma fluidez, não é uma Assembleia que se queira estática, mas sim nómada, aberta ao futuro, que acolhe todos para que possamos trabalhar de modo democrático, numa união de esforços. É preciso talvez explicar também o que significa a palavra crise. A palavra crise é uma palavra enorme. É um momento de ruptura do fluxo normal das coisas. E também na Europa temos visto policrises surgirem. Na Grécia, com a eurocrise, a Covid, a migração, mas também crises contínuas, alojamento, crise energética, e tudo isto
agora também em contextos de guerra. E talvez se interroguem se não será um tema muito lato. Mas para os cidadãos, para todos nós que vamos refletir sobre estas questões, há que considerar se estas crises também não abriram a porta ao movimento de cidadãos, um momento em que haverá uma mente em que unimos esforços, mas também foram crises que fecharam portas. Ou seja, temos de pensar em como as crises nos transmitiram lições que nos permitem refletir sobre o futuro, e ao refletirmos sobre este passado recente na qualidade de cidadãos, tudo isto terá de ser considerado. Thank you so much. You too. I'm taking over from Tiona here and moderating. Obrigado. Thank you so Agora estou a moderar. You too. I'm taking over from Tiona here and moderating. And now I think we all got a very nice image, picture in our head, what we're actually talking about. With maybe words of criticism, support, as we said, critical friends to what they've heard, what they presented, their own thoughts. We wanted to call it provocation corner. Nós agora fizemos. Agora queremos provocações, queremos tudo no fundo. Vale tudo. Everything is possible, and we're really looking forward to it, and we're really excited that so many people said yes, want to contribute something to this discussion. So we will start with 3 small inputs from civil society, and then again have a slot for citizens. And then so I want to welcome Alexian, civil society and citizens again before we close. So I want to welcome Alexian Terrocher-Barbason, and I definitely mispronounced her name. Sorry, Alexian. European Federalists. She's a board member, or you're a board member of the Young European Federalists. And we are really excited to have you here and hear your thoughts on what you've heard and what you think about deliberative democracy. Não estragaste nada o meu nome. Maximilian, Até os and no, you did franceses not têm really butcher my name, so congrats on that. Even the French struggle, so I'm not casting stone at anyone. Indeed, I am a member of JEF, as we say, that's our little nickname. We've been active for more than 50 years in trying to get young people feel interested in EU politics and to get them to do when I've been asked to comment on what Calypso and Nicolo would say. So when I've been asked to comment on what Calypso and Nicolo would say, of course I'm not telepathic. I didn't know what you would say, so my first point is start by saying that provocation, indeed, we need to give power to the people, and my first point is that Europe is also a project for young citizens to imagine the future is when we mention that Europe is also a project for young citizens to imagine the future they want to get, or recent EU elections made us realize in Jet Europe eleições europeias recentes ajudaram-nos a perceber recent EU elections made us realize in Jet Europe that where we are not a single youth to whom we advocate for European Federation, where we are not a single youth. Uniforme. We are not one homogeneous. We are young people who have no clue about what the EU does. Are young people who study EU affairs. We are young people who have no clue about what the EU does or what it, how it works. So maybe the first thing to do about considering a citizen assembly is also thinking of how to go towards and people also to acknowledge that not have EU involvement in their daily life, and also to acknowledge that rural areas currently as pessoas que mais rejeitam a União Europeia são as pessoas mais em zonas mais remotas. For me, I grew up in an island in the Atlantic coast. We don't have a single Europe house. Europeias. We barely have European flags. Pergunto se os meus colegas também se devem sentir envergonhados por não saberem o que faz a União Europeia. Eu não creio. No, I'm not convinced. Se calhar temos aqui uma solução.
So maybe, and to take advantage of the digital means to go further on the conference of Europe idea, and to take advantage of the digital means to reach to people. And this is what we who not necessarily can join, or at least try to do. Nós tentámos fazer uma consulta popular antes das eleições, e a consulta que fizemos teve 1,5 milhão de votos na plataforma, e a ideia principal era ouvir as ideias dos jovens sobre 10 tópicos-chave: investimentos na tecnologia, zona euro, investigação e por aí fora. The Eurozone, research, etc. Digital means, conseguimos ter pessoas de várias origens, mas não é perfeita. A questão é como é que nós, enquanto Assembleia Cidadã, devemos ter várias, mesmo em zonas onde não estamos presentes. We are not present on a última questão em relação à qual eu gostaria de reagir é o seguinte: and it's currently a debate for Jeff Europe is how can we contact them? Where can we podemos contactar os jovens? Como interessar os jovens? How can we contact them? How can we get them interested? Não só através de redes sociais, on technology, as I said, not only on social media. Namely, it is in the areas where clubs, society pode haver, por exemplo, festivais. Podemos estar presentes em festivais, em eventos desportivos, university, obviously, but not all young people aos sítios onde os jovens se encontram. Mas eu estou desejosa de ouvir as vossas ideias sobre como falar com os jovens. E agora é concluir. And make citizens assembly work, to leave you with this thought, power to the people debating in a democratic fashion. To make citizens assembly work, and what's the best practice? Power to the people in a democratic fashion. A melhor forma de fazer com que as instituições, políticos, to get the EU institutions, policymakers, etc., como fazer que eles nos ouçam. To what extent, to what degree do we need the institutions supporting our project to make it effective? Tivemos uma consulta eficiente e eficaz porque falámos com os jovens, mas também falámos com os decisores políticos. We consulted them on the my last question. We defended is our so-called agenda of hope. But qual é o poder da Assembleia? What's the power of a citizen assembly without the support of EU institutions? And we could ask the reverse question. Se os cidadãos não apoiarem as instituições, qual o seu futuro se houver o desinteresse total? Como é que funcionará a União Europeia no futuro? What's the legitimacy of our current EU? Muito obrigado, Alexia. Foi aqui uma ótima transição. Perguntaste como é que chegamos às pessoas. Pratt is doing with Sortition Foundation, doing democratic lotteries, estamos a fazer sorteios, lotarias democráticas. E é muito interessante ouvir o que têm a dizer. Brett, muito obrigado, Max, obrigado pelo convite. Thanks very much, Max, and thanks for the invitation to Sortition Foundations. I'm in Budapest, in Hungary, and Sortition Europe, which is part of Sortition Foundation, specializes in democratic lotteries and selecting people by lot. And we, with our Sort EU network of organizations all across Europe, went and door-knocked to ask people if they would like to participate in these events. And we find actually going to people's households is, you know, one of the sort of gold standards of actually trying to talk to people face to face. In terms of what these things are about and how to get people involved, including, of course, young people. Críticas construtivas. In terms of
E pedidos tenho aqui algumas. Em termos da Assembleia, a parte mais difícil de uma organização da sociedade civil que quer organizar uma Assembleia de Cidadãos, organizações organizadas de eventos, é como garantir que as pessoas querem que esta Assembleia ocorra e não estão a tentar influenciar os resultados. Isso é uma dificuldade constante com todas as Assembleias, mas sobretudo com estas Assembleias de cidadãos. O segundo desafio chave, depois é preciso ter fundos, financiamento, ter interpretação, como garantir qualidade. Always be a challenge, of course, and I applaud what you've done so far. And of course, I think I echo probably many people's, and I applaud what you've done so far. And of course, I think I echo probably many people's and como é que se faz com que uma Assembleia com esta natureza tenha impacto a nível da União Europeia? Como é que se garante que as pessoas não ignoram, que seja apenas um evento só de fachada? E é bom que se esteja a trabalhar sobre isso. Em termos da campanha propriamente dita, tentar institucionalizar uma Assembleia de Cidadãos da União Europeia, é claro que aplaudo a Sortation Foundation, a Fundação Sortation, vai lançar uma campanha no Reino Unido, uma campanha para substituir a Casa de Lordes com uma Assembleia de Cidadãos permanente. É claro que substituir uma Câmara Baixa que é detestada pela população é mais fácil do que tentar introduzir mais burocracia, para assim dizer. E é importante ser essa dificuldade. And I think acknowledging that challenge, which I'm sure you're all very aware of, is going to be key. I can't think of many examples where institutionalized power has given up power without a large social movement, and typically also involving some kind of social struggle. And so, of course, building that movement will be important. I think I'll leave it there to give everyone else time to speak. Thanks for the invitation to participate. Thanks so much. And Alex Lockwood, está no Reino Unido, penso eu. Round of speakers, Alex. É escritor e ativista. UK-based, I think, writer. Yes, now Hard Art faz parte da XR, da Hard Art. In Extinction Rebellion, and to have you here and your view. Now, Hard Art, I actually don't know about, but Animal Rising. Yes, so we're in the excited UK, estou no Reino Unido. On that topic. Estou num barco em Londres. In the UK, my responses in London. Just very quickly, then, my responses. Estou muito interessado em ouvir. It was really great to hear, really exciting to hear the project in detail. And so some of this feedback ambicioso, audacioso, the ambition is e good. sem riscos. Audacious is Quem não good. risca não petisca, no And if you're fundo. not taking risks, then it probably won't succeed. So É that's preciso ser really great. inclusivo, houve crítica And you spoke construtiva, about it falou-se da being participação dos inclusive, you had some cidadãos. friendly criticism there. You spoke Nós, about na Hard academics Art, and falamos politicians and citizens. sobre isso. And, Trabalhamos com figuras culturais e artistas e músicos para trazer para a imaginação do público esta ideia das assembleias populares de forma a que não se possa ignorar. É toda uma jornada que é muito interessante. Nós trabalhamos com artistas para reimaginar a forma como funciona o processo de aprendizagem. Within assemblies can work in better, more imaginative, more fun ways. And you spoke a little bit about the imaginative stuff, and I think that's really good. Here tonight, I completely understand. You're talking to a democracy crowd, people who the language that you've used here tonight. I completely understand. You're talking to a democracy crowd. Nós fazemos parte dos movimentos, estamos a falar to listen to this stuff. para nós todos. And é we're part of the importante movement.
pensar no nosso ADN, na linguagem que utilizamos em inclusividade. Os exemplos que utilizamos, temos que afastar-nos da tecnocracia, do linguajar da democracia habitual. The traveling around is great, it's really profound, but when you spoke about the cities that you were going to, you spoke about all of the traveling around is great, it's really profound, but when you spoke about the cities that you were going to, you spoke about all of the swanky, lovely cities that I would expect us to want to go to and not the poor areas, not the places that people find difficult to go to. I think I would urge you to go to those places, even though I understand this is a project about convincing, persuading the political institutions to take up this new idea. I think that's really important. Esta luta social é muito importante. Echoing what Brett said, the social struggle is really important. So there's a model of like effective campaigns of like the four parts, a comunicação estratégica, the mobilizing grassroots organizations, you have the strategic communications to make sure the media can hear it, you have the advocacy work which works on the inside game, and you have the cultural space as well. And I think that social struggle is really key important. We can't be afraid to work outside this, obviously coming from XR and Animal Rebellion and this whole, momentum driven space, but it's really important to work with some of the loudest voices in developing this public cause for change across Gosto que este movimento seja representante da Europa. É importante trabalhar com refugiados, a cidadania é irrelevante. With refugees and others who don't have citizenship, I think that's really important. Das 100 pessoas não funciona para todas as comunidades negras, muçulmanas, etc. communities such as like black communities, Muslim communities, poor communities within that space, because even if it's representative, they're still not necessarily going to feel confident in speaking up around it within that space. So I think that's really great. Muito boa. And the festival idea around it, I think it's really important. E para acabar de uma forma just end on a quite probably cliche quote you've all heard, but politics is where some people are some of the time, but culture is where everybody is all the time. And when you make it fun and you make it delivered through cultural reference and things that people feel they own, then it's going to land in a way that builds the momentum that I think you want. So we now have citizens' voices and the Q&A penciled in. So I suggest we do it in a way that I will actually take one or two citizens' questions. Agora podemos ouvir uma das perguntas. We do it in a way that I will actually take one or two citizen questions first from the written ones, from the questions, damos 5 minutos ou 3 minutos. First, then with those questions, give 5 minutes or let's say 3 minutes to Calypso and Nicolo, because I think there's probably a lot of things you would like to answer because they're also practical things to answer. So give you 3 minutes and then we go right to the air. So our top voted question is from Lara Herrlich. We're not asked questions hanging around in the air. So our top voted question is from Lara Herrlich. She asked, the German Citizen Council on Nutrition recommends in schools and kindergartens. Refeições nos the financial budget will be adopted jardins de infância. O que acontece quando... Mas ainda não há sinal disso. O que acontece quando os políticos não ouvem as assembleias dos cidadãos? I think I just leave it with that single question because this is so key, and give this first to Calypso and Nicolo, and maybe you want to come back to damos a volta para mais alguns comentários. Os cidadãos não podem forçar os políticos a ouvir, a menos que haja movimento. A Odisseia Democrática é toda uma jornada, um movimento. Alexian, Brett, the question we're all asking about impact. So that's the first thing. Nevertheless, we are trying. Nós estamos a tentar trabalhar com instituições. That's the first thing. Nevertheless, we are trying. We are working with institutions. They will be present, both locally, the municipality, the mayor of Athens, the governor of Attica, as well as politicians coming from Europe and the European Parliament. So
this is an impact in that. We hope to involve enough of the political somehow class to make an impact in that way. But we are not an EU organized panel. A democratic and even there it's not clear how much impact the citizens had. Which is why a democratic odyssey is perhaps above all about the public sphere, citizens at large, and it's about creating something whereby citizens talk to each other across borders, not just in each of their corners. It doesn't happen enough in Europe. So we want to contribute to that, and that's what we want to say about impact. And Alexiane, definitely, young people. They constitute a big share of the unfolding assembly, but also Nicolo and I haven't given much detail about the fact that we are working with a group of young people in Athens who have a project to create a youth council in Athens and to use the young people who will be part of the assembly in Athens to get that youth council going. So this is planting the democratic seeds. They will meet alongside the young entrepreneurs and create the youth council from our assembly. So this is by approximation. We're trying to plant the seed, and this is why, Alex, it's so good to hear you applaud our ambition, because you know what you're talking about. I lived in the UK for a long time, Extinction Rebellion, and we're all on the same wavelength, I think, about culture. And the fun and the festival. Jamie McKay, who's the project manager at UI, is very, very involved with the municipality in making the festival happen. So we have this idea that if we go from one city to another, it needs to belong to the fun of the city. Athens kind of knows how to do this and to dance, But I would add that the assembly itself, like the new approach of Extinction Rebellion, is working with local actors. If you do people who do civic arts as well as in art teams. So increasingly, if you do democracy, you can't do it without music, without movement, without roleplay, and all of these kind of fun, but also deep way of having conversations in Europe. So there's much more to say, many more questions, but I'll leave that for the moment. Apenas umas frases. Nicolo, would you like to add something? Or? It's not been commanded from above. As you've heard, the assembly has some characteristics of an insurgency. It's not been commanded from above. It is something that is emerging from below, and it conceives itself as such. And this is crucial for us also being strategic about the kind of impact that we're seeking to have. Anybody who's run campaigns knows that you can't necessarily go for the big change you want. You need to build up to it. And so that's why we're trying to be quite mindful about getting local changes. That's why it's embedded in particular cities, links with the mayors, as Alexa was talking about, building the coalitions also with civil society, with trade unions, to an inclusiveness of other actors in and around the assembly, so that it becomes a kind of movement and it builds up to more and more impact. And that is part of the answer, Alex, about the choice of the cities. Is that, of course, we're aware that we're not going to all the places we want to go to. We're being strategic in some of the places we can start because there's the most promising conditions. If we're going to bring people across the territory, including rural environments, to those places. But of course, we want to go further than that. In other projects that some of our organizations are running, we're building boats to go to small villages in the countryside and so on. So that is very much the ambition. But lastly, and I think most crucially for me, the big problem with citizens' assemblies, as they're often conceived, is they take place, they deliberate, they give their recommendations, and then they disappear. And that means that they can't do proper follow-up. So the politicians ignore them while the Citizens' Assembly has been dissolved. A permanent People's Assembly for Europe means that it's always there to hold the politicians accountable and say what happened to those recommendations that we made previously. So that's a really important aspect of the model for me.
Eu não me quero esquecer. Do you allow me to add something? Eu estava no chat a ler as perguntas. Alguém pergunta sobre marcos. Somebody's asking about key milestones and timelines. So I really want to stress that there's a lot of information on our website, and also we're coming out with a digital platform. And there you will see those key milestones and timelines. Yes, we have a first assembly in Athens. The next phase will unfold, and if you want to be involved and know how this timeline unfolds, yes, please join the RDCB part of the Pacific Network. And in the links that I sent, you can see other ways in which you can, various ways in which you can be involved. So that's one thing about the question on the timeline. There is also someone who is asking about including countries that are non-EU, and yes, we are. This is very important, but for the moment, it's quite hard. So we are including some now, but we really want this to grow, as well as including a lot of activists, civil society organizations in Athens. And that's very important for us. We don't believe that these assemblies should be completely non-political. And one last point, Alex, on the cities, just to build on what Nicolo just said, of course, it would be lovely to meet, for instance, on a mountain. But why is the next city Vienna? Because we have our friends who have created an NGO called the European Capital of Democracy, doing lovely work where there's a whole democratic process to choose what is going to be the European capital of democracy. So it was Barcelona last year. This year, it's Vienna, because they've done a lot of democratic stuff. That's the reason we're going to Vienna. But we will really listen and be thinking all together about how do we choose the next city? Was a hand up. How do we move on? How do we travel? Thank you, Calypso. I want to get an Eve here who has a hand up. The others on the panel can do that too. If you want to say something to your question, we are very open and interactive. I want to give you a question that I think from the citizen, and I would actually like Eve to give you when you answer what you would say. I want to give you a question that I think from the citizens is something that you could probably answer very well in terms of the general question about assemblies is better. Müller asked, what if people don't feel represented by the people who are selected to represent their group? And I imagine in a society such as the Birmingham society, we have two big parts, and Brussels in the middle, not being felt represented. Chip in on the question about important topic. Yeah, I just wanted to quickly chip in on the question about Bürgerrat Ernährung, the one on food. I mean, I think at this moment, citizen assemblies are accountability mechanisms, right? We build in and we ask politicians. I mean, what does miss, and other speakers have talked about this in this movement, this recommendation in writing and etc. What does miss, and other speakers have talked about this in this movement, is sometimes missing the link with other actors, both civil society groups working on this and catching these recommendations and then using them as a force to put pressure on the political system. A citizen assembly in itself, and I'm going to, sorry Nico, not to, but actually for me it's not on the onus on the citizens to then defend and fight for the recommendations. I mean, it's good that they're there, but those 100 people at some point also have a right to go home or to have done their task. It is also for, and if you look at the Irish case, Art will also contend that there was a lot of women's movement and there was a lot going on in Ireland. So actually the citizen assembly kind of clicked into something that was happening in society, and that gives it a lot more force, because those women's movements and these other movements could point at what came out of the citizen assembly. And a second element that is very hard in this field, assemblies, is media. Also contributed some guidance for NOCA, the Knowledge Network on Climate Assemblies, on this, on the impact of assemblies, is media. It would be great if in the German Tagesschau, the journal, somebody confronted a politician going like, hey, you have the citizen assembly, and they prioritized the citizen assembly in German, even prioritized, if I'm not wrong. Any German in the room can correct me. I think the citizen assembly in Germany even prioritized, like, this is the most important recommendation for us of all our lists, and you ignore this, and that is putting pressure on a politician. And if
if not, temos que continuar a trabalhar then num espaço we will vazio. continue to work a bit in a sort of empty space if we don't get media around this, social movements around this. We really have to hope for a sort of goodwill of politicians. And sometimes it's there. I see parliaments that really wanted input from citizens work much more on building. Really depends on this goodwill of politicians. So we really need to also in this field work much more on building that pressure around what recommendations can bring. Sorry if that's maybe too long, but I think it's still work we need to do. On the not feeling represented, I mean, every individual has the right to not feel represented by a group sitting in a room. What I can tell you is I've been working as an academic a very long time on participation. I always challenge people, like, yeah, but did you get this person who is from that, I mean, citizen assemblies are not perfect. Even Brett would acknowledge that. There's always better, and there's always exclusions and always work to do. Richer in that but their there's diversity very few cases of participation that are more diverse assemblies with good stratification. Richer in their diversity than two-stage citizen assemblies with good stratification. I think the Bundestag, if we talk about it, I don't know, 40% of them are lawyers and political science masters. I mean, if you look at most parliaments, even most of them don't have gender parity. You are free to not feel represented. Needs to reflect on a citizen assembly and go like, yes, that perfectly, you are free to not feel represented. But I would always say they're better than most of the things we have. And again, we should also do more work. This is about the cities we go to. I fully agree the places where we get the Odyssey, and this is about resources. Yes, this is also about taking this serious. So I think the Odyssey does its utter best to do that, but it's really a question of effort and resources. A minute and a half, if you can have Art hand for maybe a minute and a half, if you can manage, because I want to invite actually the two politicians that are still in the background here, because we've talked about why what they have to say. So Art and then queríamos ouvir os políticos, não esquecer. And turn around and hear what they have to say. So Art of course, Eames is right. We did have a very active civil society. Of course, Eames is right. We did have a very active civil society. But I mean, one of the people had very strong views in relation to some of the recommendations, and we're happy to push them. But I mean, one of the benefits of a top-down system is that cria uma Assembleia porque está interessado nas respostas às perguntas. They are genuinely interested in the answer to the question. One of the challenges that is faced by a bottom-up is that they are giving government and parliament solutions and recommendations estão a dar soluções ao governo sobre temas que não são prioridade. So why are you talking to us about it? It's just something to bear in mind when you were dealing with this, the engagement at a political level in advance. We don't start a sitting assembly until we know exactly what's going to happen with the process at the end. The parliamentary committee, which is established to every government must come into the parliamentary chamber and announce which recommendations. Every government must come into the parliamentary chamber and announce which recommendations are being accepted and when they're going to be implemented. But more importantly, they need to announce which recommendations they're not accepting, and they must give a reason why they're not accepting them. And that transparency is very important. The European Parliament. Thank you so much. Great transition to our two MEPs joining us, members of the European Daniel Freund and Helmut Scholz. Great to have you both here. I will quickly introduce Daniel starts and then Helmut. Daniel has actually before elected to Parliament has worked for Transparency International. E nós estivemos justamente a falar da questão do poder e da transparência. Hoje spoke about in terms of transparency and power questions. And he's now a member of the European Parliament for the German Green Party and the Greens IFA envolvido na Conferência sobre
da Europa em representação do Grupo dos Verdes, Parlamento Europeu, na conferência. É um prazer tê-lo aqui conosco, Daniel, a falar-nos da Democratic Odyssey. É um prazer ouvir o que tem para nos dizer. Muito obrigado, Max. Obrigado por me terem convidado. É bom voltar a ver caras conhecidas, Helmut, entre outros. Tenho estado atento ao debate e é claro que face ao atual estado da democracia dos nossos países e também ao nível europeu, é necessário pensarmos em como encorajar a participação dos cidadãos na democracia. Isto é fundamental para manter viva a democracia, mas também para adaptar a democracia aos novos desafios. Eu sou fã das Assembleias Cidadãs, tal como é o Helmut. Tivemos ambos na Conferência sobre o Futuro da Europa, ambos garantimos parte dessa conferência. Enquanto começámos a falar nisto no Parlamento Europeu, logo no início, ninguém sabia qual ia ser a forma da conferência, mas trabalhámos para que houvesse uma conferência, aliás, 4 conferências de cidadãos nesta conferência sobre o futuro da Europa. Acho que foi a maior série de Assembleias Cidadãs ao nível transnacional. Acho que houve algum êxito graças ao que conseguimos alcançar na conferência. A Stephanie já referiu como funcionou a conferência sobre o futuro da Europa. Acho que a determinação do êxito da conferência, seu êxito representa o futuro, ainda está um pouco em aberto, porque após a conclusão da conferência, após a publicação das recomendações, foram apresentados a Macron e a Ursula von der Leyen, entre outros. Nós, no Parlamento, fomos, eu e o Helmut, juntos a tentar fazer com que essas recomendações realmente passassem do texto para alterações aos tratados. Apresentámos trabalho muito inteligente. O Comitê dos Assuntos Constitucionais, e acho que aquilo que foi adotado pelo Parlamento não foi bem aquilo que tínhamos proposto relativamente a alguns dos pontos principais acordados pelos relatores. Também tínhamos conseguido convencer os colegas e o Comitê sobre algumas questões depois da plenária do Parlamento. Não renderam consenso, ou seja, o produto foi menos ambicioso, estava pouco mais distante do que aquilo que tinha sido recomendado pelos cidadãos. Agora temos outro obstáculo maior. Podemos falar em iniciar alterações aos tratados, mas é preciso saber como fazê-lo. Os governos, o Conselho, desde que adotámos o relatório em novembro último, nem sequer querem falar sobre esta questão e, sem pelo menos metade dos governos chegarem a um acordo sobre como dar o próximo passo, mas nada acontecerá. Este é um dos grandes riscos que corremos e o AT disse isto mesmo quando falou da Assembleia Irlandesa, disse que a grande sorte foi que ficou claro logo desde o início qual o resultado. Iam ter todos os cidadãos reunidos na Assembleia Irlandesa, sabiam que iam conseguir determinar o resultado final da Assembleia. Nós não tivemos este compromisso logo no início da Conferência sobre o Futuro da Europa e acho que eu, Nicolau, entre outros, sentem que há pouca probabilidade de haver um compromisso no sentido que não sabemos o que esperar.
relativamente ao produto deste esforço, houve as trocas de impressões dos cidadãos, depois com a sociedade civil, e isto produziu um efeito importante para mim, enquanto político, ter testemunhado tudo isto, ter seguido perto todo este processo, moldou a forma como penso sobre estas questões. Isto surge nos debates durante as nossas campanhas, mas corremos efetivamente o risco de não se ver resultados concretos deste trabalho, o que vai ser uma enorme frustração para os cidadãos que investem imenso tempo e esforço, passam fins de semana a preparar recomendações e depois nada acontece com as mesmas. Acho que as assembleias de cidadãos alemães, por exemplo, também aqui foram referidas, um tema que perpassa algumas das assembleias já realizadas em países europeus. As assembleias cidadãs não devem tornar-se uma desculpa para os políticos que acabam por deixar os cidadãos ficar a falar sozinhos nas assembleias e nada fazem com os resultados dessas assembleias de cidadãos, produzindo assim um sentimento de frustração ainda maior do que aquilo que já se sentia ao entrar na conferência, por exemplo, sobre o futuro da Europa. Queríamos promover a participação democrática, queríamos que a democracia europeia fosse mais participativa. Era esse o objetivo inicial. Não podemos pensar nas assembleias de cidadãos como estruturas estanques. Têm de estar ligadas à democracia direta, a referendos, têm de estar ligados a processos democráticos que produzam resultados. Eu vou estar muito atento ao vosso trabalho, desejo muito êxito e vamos, de certo, ter de lutar no futuro para que os resultados produzidos por vós surtam verdadeiros efeitos. E já apresentou, de certa forma, o Helmut, o que é bom. Helmut Scholz já não é eurodeputado. Helmut Scholz, who actually is not an MEP any longer, he's now transitioned back into kind of being an ordinary citizen, if I may say so. He's been an MEP for 15 years for the left, also from Germany, and has been also supported e também participou da conferência sobre o futuro da Europa. É um prazer tê-lo aqui, queremos ouvir atentamente agora, na qualidade de cidadão normalíssimo. Muito obrigado. Somos todos cidadãos normais. Até mesmo os políticos são cidadãos normais, em última análise. É um prazer estar aqui hoje, nesta troca de impressões, neste fórum muito interessante. The Democratic Odyssey é, diria, uma tarefa enorme. Acho que há aqui muita riqueza, muitas ideias estimulantes que visam produzir um quadro participativo para que os cidadãos participem da decisão de políticas a partir da base. Refletindo sobre os resultados sobre a Conferência sobre o Futuro da Europa procurando não deixar que o Parlamento Europeu se esqueça daquilo que comprometeu. Aguardamos ainda uma resposta do Conselho. Nós temos cidadãos à espera de resultados. Não há nada mais perigoso para o entendimento democrático dos cidadãos, nada é mais perigoso do que os cidadãos sentirem que as suas ideias estão a ser ignoradas, negligenciadas. Estamos a falar a todos os níveis, local e municipal, os Estados-membros. Num momento difícil, a democracia está a ser atacada. Estamos num momento de grande complexidade, como disse Calypso. Há
várias crises na Europa. E há muitas perguntas nos espíritos dos cidadãos. Procuram respostas, maior cooperação, troca de impressões, querem saber como vamos lidar com a realidade, como disse um dos participantes, que nos lembrou de um livro, Hybris Nemesis, que reflete sobre o papel da democracia, um livro que recomendo que todos leiam. Quando refletimos sobre a definição da democracia, há que pensar nas questões nela contidas. Há a questão da prestação de contas, que tem de ficar bem clara desde o primeiro momento, desde o momento da constituição das Assembleias de Cidadãos, ainda mais se for uma Assembleia permanente de nível da União Europeia, é preciso estabelecer bem os elos de ligação entre esta Assembleia e as outras instituições de sociedade democrática, instituições de democracias representativas. Isto é importante para os movimentos de cidadãos, para os sindicatos, para os partidos, também para outras iniciativas cidadãs. Iniciativa dessas presentes nesta troca de impressões depois. Ou seja, desde o início temos de pensar em como definir o papel e a prestação de contas destas Assembleias de Cidadãos para encorajar-nos, os cidadãos, a realmente participarem, trabalharem, influenciarem e também fazerem com que outros sejam claros e transparentes. Acho que The Democratic Odyssey é uma boa plataforma. Temos de encontrar novas formas através de novas tecnologias. Hoje temos muita tecnologia. Por que não utilizar este tipo de plataforma digital como mais uma ferramenta para permitir diálogo direto, troca de impressões entre cidadãos, ajudando assim os cidadãos a refletirem sobre questões suscitadas no seio das Assembleias de cidadãos, para que haja um diálogo contínuo, mais permanente, entre cidadãos de 27 Estados-membros e, quem sabe, outros países que irão aderir no futuro. Devemos, talvez, pensar também em incluir cidadãos de outros países, de outras regiões, que olham para o que representa a Europa em termos de desenvolvimento futuro, em termos de solidariedade, o que representa a Europa para outras regiões do mundo. Falámos aqui em questões ambientais, estamos a falar também em questões económicas, estamos a falar da redefinição das nossas economias. A democracia tem tudo a ver com a realidade económica e, como tal, temos todos de perceber que para termos um futuro democrático, seguro, temos de pensar também sobre as economias. Muito obrigado. Obrigado, Helmut. Deixou muitas coisas sobre as quais refletir, muitos ângulos diferentes para abordar esta questão. Acho que agora temos aqui 51 perguntas. Perguntas excelentes. Não vamos ter tempo para responder a todas estas perguntas, mas temos uma equipa aqui no The Democratic Odyssey que irá analisar essas perguntas. Provavelmente vão ser muito importantes. Quem sabe se na Assembleia de Atenas não
vamos poder refletir sobre algumas destas questões aqui apresentadas. Temos aqui um ecossistema, no fundo, emergente. Calypso, acho que queria responder. Enquanto respondemos, temos aqui uma pergunta dos cidadãos. Há aqui várias perguntas, vou escolher apenas uma, que é mais curta, mas que reflete muito das outras perguntas. O Tim pergunta: é possível os conselhos de cidadãos tornarem-se parte integrante da tomada de decisão política sistemática num futuro, no horizonte de 5 a 10 anos? Calypso, em primeiro lugar, disse que temos muitas perguntas e é verdade, são maravilhosas estas perguntas. Estou aqui a fazer multitasking, a tentar ouvir o que está a ser dito e ao mesmo tempo estou a tentar responder a muitas das perguntas. Acho que a Nicola tem também procurado responder às perguntas, outros membros da equipa também estão a responder às perguntas. Vamos continuar a responder às perguntas. Há algumas perguntas muito diretas. Max, live streaming. Vamos sim ter live streaming da maior parte da Assembleia. Daqui a 2 semanas, se estiverem interessados, podem acompanhar através do live streaming. André Gaiva já postou o link à nova plataforma digital, a plataforma Vinha em Folha. Sabem, isto é tudo muito complicado, é muito complicado termos uma Assembleia de Cidadãos, refletirmos sobre uma plataforma digital, sobre o mundo virtual. Estamos a fazer o melhor que podemos. Vamos ver no que tudo isto dá e, portanto, todas estas ideias são importantes. É por isso que, se estiverem entusiasmados, se sentirem inspirados, encorajamos a juntarem-se à nossa rede de constituintes. O Yves, no fundo, acabou de responder a muitas das perguntas sobre impacto, sobre fazer a diferença. Ele deixou claro que a democracia é efervescente. A democracia é muitas coisas ao mesmo tempo. Seria muito estranho aqui argumentar que a Assembleia de Cidadãos irá mudar tudo de uma só vez. Temos muitos exemplos aqui. Referenda, falou-se em movimentos diferentes, Extinction Rebellion, movimentos de mulheres, entre outros. Eu acrescentaria a tudo isto que a chave por detrás do pensamento democrático são as escolas, as vizinhanças, os bairros, e isto não passa sempre pelas Assembleias de Cidadãos. É por isso que estamos a falar em ecossistema. Estamos a falar numa peça desse ecossistema. E o Daniel tem razão quando diz que se tudo isto for apenas um esforço por parte dos políticos para fingir que estão atentos, então pouco serve. Nós precisamos de produzir impactos ao nível da política, mas também temos de produzir impactos em nós mesmos, o modo como refletimos sobre o mundo enquanto cidadãos, a nossa participação a todos os níveis, até aos níveis mais próximos. A Julia Ward também fez aqui uma pergunta sobre como olhar para além da Europa, procurando inspiração a Loures. Isto é muito importante. Temos o The Democratic Odyssey 2.0, já estamos a falar com muitos amigos pelo mundo fora. O caso do Brasil é exemplar. O esforço do Brasil já decorre há muitos anos, mas há outros lugares do mundo para os quais podemos olhar e esperamos que possamos participar numa conversa que já está em curso com o Democracy R&D, entre outros. Queremos juntar toda uma série de elementos em várias redes. Eu quero agradecer ao Clemens, que falou sobre a possibilidade de reunir com outras Assembleias de Cidadãos. Acho que é uma excelente ideia, porque não pensar em enverdar por aí à medida que formos inventando esta nossa nova realidade juntos. Muito obrigado. Há mais alguma reação?
dos outros oradores relativamente àquilo que ouviram? Basta levantar a mão. Acho que o Alex tinha comentários. O Ott levantou a mão. Depois vamos ouvir mais umas perguntas. Ott, tem a palavra? But Art has a hand, and then we'll take a few more questions. Yeah, a couple of comments and maybe just alguns comentários breves. São mais positivos. Just a quick couple of comments and maybe just to add. Também foram ditas algumas coisas experimentos. A questão da confiança em torno do trabalho das Assembleias Cidadãs. O governo irlandês enveredou pelas Assembleias Cidadãs após uma crise financeira na Irlanda. Foi um momento muito escuro na história da Irlanda. Perdemos a soberania financeira e houve toda uma série de problemas a considerar. E o sistema político, nesse ambiente concreto, percebeu que a forma antiga de se agir, as formas tradicionais de atuar não funcionavam. E houve aqui uma oportunidade para enveredar para uma nova via, um novo modus operandi. E uma questão também que queria aqui salientar, a questão da natureza representativa, pessoas que se queixam, que acham que as suas perspectivas não estão a ser representadas na sala. Não é preciso estar na sala para se contribuir para uma Assembleia de Cidadãos, pode-se apresentar por escrito informação através do nosso site, um breve vídeo do TikTok. Nós iremos estar atentos, iremos ler, iremos ver o vosso contributo. Também podemos convidar pessoas a fazerem apresentações diretamente às pessoas presentes na sala. O que é importante é que todos os cidadãos sintam que têm a oportunidade de se fazerem ouvir, para além de estarem presentes na sala com centenas de pessoas. É isto, obrigado. Obrigado. Alex, acho que já tinha levantado a mão. Queria dar-lhe a oportunidade para... And now I think, Alex, you had a hand before, so I just want to give you the opportunity to Eu já respondi a algumas das perguntas diretamente, mas não estamos a ouvir bem o Alex. Não quero ser demasiado negativo, mas se pensarmos na ciência em torno do colapso climático, a possibilidade de insurreições por causa do colapso dos sistemas alimentares nos próximos anos, aquilo que estão a fazer em termos do Democratic Odyssey é transmitir ferramentas de sobrevivência, porque quando se juntam pessoas para tomar decisões no seio de comunidades concretas, estamos a criar ferramentas que serão essenciais no futuro. Isso é refletir sobre o negativo, mas refletindo sobre o lado mais positivo. E o Art já disse isso relativamente à Irlanda. No fundo, estou a pensar aqui nos impactos negativos da desinformação, da informação errada, das redes sociais. As Assembleias de Cidadãos opõem-se à polarização, juntam as pessoas num meio seguro, permitindo a tomada de decisão, pleno respeito um pelos outros. Estamos a semear novas sementes, divulgando ideias e propagar entusiasmo por este tipo de participação democrática. Este é trabalho muito importante que devemos divulgar. Muito obrigado. Queria agora ouvir os cidadãos nestes últimos minutos. Conheço duas das pessoas que têm a mão no ar. Vimos no Europe Calling, primeiro Valentina Balzani e depois Elke König. Vamos então ouvir a Valentina. Hear what they have to say. Consegue ouvir-me? Sim, faça favor. Muito obrigada por me dar a palavra. É bom ver tantas caras conhecidas. Eu estive a ouvir o que diz o Alex. Muitos de vós não sabem que eu fui cidadã e embaixadora também durante a conferência.
sobre o futuro da Europa. Vivi todo o processo, tal como os meus outros colegas. Passámos por todas as fases da participação cidadã, desde o entusiasmo à frustração, porque não conseguimos perceber o que se estava a passar depois de termos apresentado as nossas propostas, ou seja, um misto de sentimentos, felicidade, entusiasmo, e por outro lado, muita frustração, muito desalento, porque acabámos por não perceber o que estava a passar. Mas, felizmente, hoje temos uma plataforma graças à qual podemos acompanhar o que está a passar com as nossas propostas. Mas gostava pedir que transmitíssemos através de meios de comunicação social aquilo que os cidadãos e as assembleias de cidadãos podem fazer. As pessoas precisam de apoio. As pessoas precisam não de se exibir, mas de partilhar o conhecimento, aquilo que fazem estas assembleias para ajudar os nossos políticos e os nossos governos. Isso é mais ao nível, outro nível. A participação do governo nacional é muito importante. No caso da Conferência sobre o Futuro da Europa, muitos governos, muitos Estados-membros não apoiaram os cidadãos como deviam ter apoiado, os cidadãos envolvidos no processo. Isso retirou-lhes poder, tirou poder às propostas e às iniciativas. Muito obrigada, Valentina. O teu comentário é muito importante. Helke König. Valentina, for your comment. O que tem a dizer? Elke König. You should be able to unmute yourself now. Acho que pode ligar o microfone. Doesn't Elke? Não estamos a ouvi-la, Elke. Como restam 4 minutos, vamos ter de encerrar. Acho que todos sentem que já estamos a falar há muito tempo. Vai haver mais oportunidades. Vou dar a palavra à Tiona, que vai então concluir. So before we finish, I think Nicole also has a couple of concluding remarks. Thank you, Max. So before we finish, I think Nicole also has a couple of concluding remarks. O Nicolo ainda tem alguns comentários para we have interpretation in the English channel. Temos... Muito obrigado. Nicola, go. Okay, everyone can understand me. Thanks so much for all of the contributions. Na verdade, o que estamos a fazer fazer é o objetivo geral da Democratic Odyssey. Really what we are doing here is contributing to the emergence e, portanto, estamos a contribuir para a emergência e para o florescer de um ecossistema verdadeiramente democrático. Estas assembleias fazem parte desse ecossistema democrático, mas não são o único elemento. As várias formas de participação democrática têm que estar ligadas em escalas diferentes. A escala europeia e internacional significa que está a haver progressos. Há várias formas de fazer democracia e a Democratic Odyssey está a tentar incluir nessa escala. Todos nós participando nesta discussão, estamos a ajudar a alimentar e a sustentar esse ecossistema. Não controlamos todas as condições em que várias partes desse ecossistema irão florescer ou não. Pelo que não podemos fazer demasiadas promessas em relação àquilo que vamos conseguir, mas penso que podemos ter bastante confiança de que o mundo em que estamos, um ambiente assim, lato senso, em que nos encontramos, as instituições políticas estáticas e que se recusam a mudar, se tornando cada vez menos transparente, provavelmente terão problemas, e o nosso modelo de transparência e inclusão radicais e de participação radical irá
tornar-se cada vez mais atraente. I think with all humility, E eu penso, com toda a humildade, estamos a embarcar numa odisseia. Temos de estar confiantes de que estamos a seguir na direção certa, apesar de não sabermos muito bem qual o destino. Tiona, obrigada, Nicola, obrigada por terem vindo e por participar tão ativamente. Agradeço aos oradores, aos painéis, cidadãos, e agradeço também aos intérpretes que contribuem. Obrigado por tornarem isto possível, ultrapassando e derrubando as barreiras linguísticas. Há muitas coisas que vamos estar a fazer na quinta-feira à tarde, mas é encorajante e inspirador terem estado connosco a promover a democracia. Certamente que nos veremos no futuro, mais outro webinar, mais mensagens nossas. Obrigado por terem vindo. Bem-vindos a este processo. O primeiro e vemos a 23 de outubro para o onboarding online, e falar de alguns elementos específicos à reunião de Atenas. Muito obrigado e até breve. Thanks again to everyone and see you soon. Thank you. Bye. 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 Have a nice evening. Thank you. Goodbye. Thank you. Bye. Thank you. Goodbye.